E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o propósito de Deus em nossa vida. Mais especificamente, sobre nós valorizarmos os propósitos ou o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Para isso eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo juntos o livro de Juízes, o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Vai nos contar uma história do nascimento de uma figura, de um personagem muito conhecido da Bíblia, chamado Sansão. Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã do tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um menino. Todavia tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é viva e é real, Senhor. A minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações. Fala ao meu coração nessa noite, fala ao coração dos nossos irmãos que nos assistem através das nossas plataformas digitais. Deus, que a tua palavra venha dar frutos em nossa vida e frutos de arrependimento em nome de Jesus. Amém e amém. Certa vez, meus irmãos, estavam passeando por aí à toa uma mamãe camelo com o seu bebê camelo. Quando de repente o bebê camelo pergunta para a sua mãe: mãe, por que é que nós camelos temos córcovas? A mãe então olha para o seu filho e responde, fala: meu filho, nós temos córcovas para poder armazenar uma grande quantidade de água. É por isso que nós somos animais tão valorizados e tão apreciados, por essa nossa grande capacidade de armazenar água. E assim então nós podemos sobreviver por vários dias sem a necessidade de beber água, para que nós possamos atravessar o deserto. Uau, mamãe, que legal, respondeu aquele bebê camelo. Mas ele fez mais perguntas. Ele perguntou: mamãe, mas e as nossas pernas? Por que é que elas são tão longas e as nossas patas, elas são arredondadas? E a mamãe então respondeu: meu filho, as nossas pernas são assim, para que nós possamos nos locomover com maior facilidade na areia do deserto. Com as pernas dessa maneira, nós podemos nos locomover melhor do que qualquer outro animal. Uau, mamãe, que legal! Mas e mamãe, por que é que os nossos cílios são dessa maneira, longos e grossos? E a mamãe então respondeu para o seu filho: olha, meu filho, os nossos cílios são assim, longos e grossos, porque eles servem como uma capa protetora aos nossos olhos, contra o vento e a areia do deserto. Respondeu aquela mãe toda orgulhosa. E então o bebê falou: uau, mamãe, que legal! Mas mãe, se a nossa córcova serve para armazenar água para que nós possamos cruzar ou atravessar o deserto,
Se as nossas pernas são dessa maneira para que nós possamos nos locomover com maior facilidade na areia do deserto, e os nossos cílios servem como uma capa protetora aos nossos olhos contra o vento e a areia do deserto, o que é que nós estamos fazendo aqui nesse zoológico? Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido, com essa história? Que todos nós recebemos dons maravilhosos de Deus. Mas muitas pessoas jamais utilizam esses dons espirituais em favor do Senhor. São os famosos enterra-talento. Meus irmãos, a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela morrer em um acidente, não é morrer guerreando, não é cair de uma certa altura, não é contrair uma enfermidade sem cura. A maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela sair fora dos propósitos estabelecidos por Deus a essa pessoa. Quando nós estamos cumprindo os propósitos de Deus em nossa vida, não há o que temer. É claro, sem dúvidas, irão existir dias difíceis, dias escuros, dias negros, dias de grandes dificuldades, dias de grandes decepções. Mas a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela ir ao cemitério e contemplar lá todos aqueles túmulos, porque muitos que estão ali irão ressuscitar, e irão sair dali, e irão passar a sua eternidade ao lado de Jesus Cristo. A maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é estar nesse mundo sem ter consciência do seu valor. É não se valorizar, é não valorizar aquilo que Deus estabeleceu e escreveu sobre as nossas vidas. Quando uma pessoa sabe o que ela está fazendo aqui nesse mundo, isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. E eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã que nos assistem, você tem consciência do seu valor para Deus? Você tem consciência do seu valor para Deus? Existem 3 perguntas clássicas que as pessoas tentam responder: de onde eu vim? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui nessa vida? E para onde eu vou? Muitos cientistas, filósofos e tantas outras pessoas tentam responder essas questões. De onde eu vim? Muitas pessoas morrem sem ter essa consciência. Passam a sua vida inteira sem saber de onde vieram. Não sabem de onde vieram porque não valorizam a palavra de Deus. Vivem uma certa crise existencial. Tem pessoas que preferem acreditar em livros de autoajuda ou que vieram do macaco do que acreditar no que a própria palavra de Deus diz. E pasmem vocês, meus irmãos, existem pessoas que pensam que em outras vidas, que em vidas passadas foram um pé de pimenta, um gato, um cachorro, um corvo, e falam isso sem ressentimento nenhum, acham isso a coisa mais normal do mundo. Na Índia, por exemplo, as pessoas pensam que em outras vidas, em vidas passadas, elas foram piolhos, ratos, baratas. Não se pode matar esses animais, não se pode pisar nesses animais, porque na cultura deles, eles creem que se você matar um desses animais, você poderá estar matando um dos seus antepassados, seus avós, seus pais, os seus parentes. Existem lugares que são infestados de ratos, e não se pode fazer nada, não se pode matar esses animais. As pessoas estão lá morrendo de fome, e as vacas passeando na sua frente, e eles não podem fazer nada, não podem tocar nesses animais. Se uma vaca deita no trilho do trem, o trem tem que ficar parado. Tem que esperar a vaca levantar dali, sair dali por conta própria. O povo não pode tirar ela dali, porque não pode tocar nesses animais. Que terrível isso! E eu pergunto para você nessa noite, você também não sabe de onde você veio?
a pessoa não saber de onde veio, não ter essa consciência, é terrível, não é mesmo? É terrível. A segunda pergunta clássica que muitos cientistas, filósofos e tantas outras pessoas tentam responder é: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, quando ela não sabe o que faz, ela faz coisas que ela não sabe. É um erro atrás do outro. A pessoa não vive, ela não aproveita a sua vida, ou ela pensa que a sua vida se resume no pouco ou no quase nada que ela faz. Agora, meus irmãos, quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós não nos preocupamos com muitas coisas, nós não sentimos medo de qualquer pessoa, nós não sentimos inveja de qualquer pessoa, nós não sentimos ciúmes dos nossos irmãos, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos para que nós fomos chamados, nós sabemos qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Aleluia! E a terceira pergunta clássica que as pessoas tentam responder é: para onde eu vou? Todos nós iremos morrer. Todos nós. Todos. Independente da nossa raça, do nosso nível cultural, do nosso nível social, brancos, negros, amarelos, ricos, pobres, todos nós iremos morrer. Mas a pergunta é: para onde eu vou? Existe uma incógnita entre muitas pessoas, porque se ela não sabe de onde ela veio, se ela não sabe o que ela está fazendo aqui nesse mundo, certamente ela também não saberá para onde ela vai. Pessoas que vivem sem um propósito, essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Pessoas que não têm consciência do que Deus quer fazer em sua vida, não têm consciência do seu valor. E isso aconteceu com Sansão também. Havia um propósito na vida dele, mesmo antes de ele nascer. Ele era o sonho de uma mãe, o sonho de um pai. A sua mãe era uma mulher estéril, é uma mulher que não podia engravidar, não poderia ter filhos, mas constantemente ela apresentava esse seu desejo diante de Deus. Ela orava, ela falava com Deus a respeito desse seu sonho, um filho que era muito desejado. A mãe de Sansão provavelmente era uma mulher que sofria demais. Uma mulher muito triste, uma mulher amargurada, uma mulher talvez até meio depressiva, meio deprimida por conta de não poder ter um filho. Mas certo dia Deus manda um anjo falar com ela. E esse anjo vai até essa mulher e diz: mulher, você irá engravidar, você irá dar à luz a um filho, e esse menino será consagrado a mim, será separado a mim, e você deve começar a se preocupar com ele desde já, porque você estará carregando em seu ventre um juiz, um sacerdote, aleluia. Antes mesmo dele nascer, já existia a bênção de Deus sobre a sua vida. Nascido como resultado da promessa de Deus para os israelitas, para o povo de Israel, Sansão faria uma grande obra para Deus. Ele libertaria Israel das mãos dos filisteus. E para isso então, ele recebeu uma força física muito grande. Esse era o propósito da sua existência. Esse era o propósito da sua vida. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um propósito com a sua vida. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Você não caiu nesse mundo de paraquedas. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Sansão, ele era o sonho da sua mãe.
E você acha que isso só aconteceu com Sansão? Pergunte para sua mãe o quanto ela sonhou por você e com você. Você não acha que a sua mãe sempre quis o melhor para você? Quando você nasceu, creio eu que o pessoal estava lá te esperando. A enfermeira deve ter te pego no colo e falado: olha que criança mais linda, olha que criança abençoada, olha que príncipe, olha que princesa, olha que criança bela, que criança formosa. Depois as coisas mudaram e virou, né, isso aí. Estou brincando, meu irmão, mas é verdade. Aos nossos olhos, às vezes as crianças são até um pouquinho feias, um pouco feinha, nenezinho tal, com cara de joelho. Mas para a mãe, sempre vai ser a criança mais linda do mundo. Sempre vai ser um príncipe, uma princesa, e a mãe vai ficar lá mostrando essa criança para todo mundo. Olha só como meu filho é lindo, esse neném é diferente, esse neném é demais, esse neném é abençoado demais, é um príncipe, uma princesa, essa criança é perfeita. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Ele tem um projeto na sua vida, mesmo antes de você nascer, aleluia. E é maravilhoso quando nós entendemos isso, que aquele que nos pôs nesse mundo, Ele tem poder para nos preservar, até concluir a obra que Ele tem para as nossas vidas, aleluia, aleluia. Sansão foi consagrado a Deus, será nazireu, separado, será um profeta, e quando ele abrir a sua boca, eu, o Senhor, falarei por ele. Um sacerdote do Senhor. E meu irmão e minha irmã, eu e você somos sacerdotes do Senhor. Jesus Cristo nos fez sacerdotes do Senhor. E o sacerdote, ele tem algumas funções. Uma das funções do sacerdote é que ele tem livre acesso a Deus. Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, eu e você temos acesso livre ao Pai, aleluia. E a minha pergunta para você nessa noite é: como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu tempo de qualidade com Deus? Como anda o seu devocional, o seu momento de oração? Como anda o seu relacionamento com o Senhor? Outra função do sacerdote é que ele fala aquilo que Deus manda ele falar. E a pergunta para você é: você tem falado aquilo que Deus manda você falar? Na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no seu trabalho, enfim, no ambiente em que você está inserido, você tem falado aquilo que Deus manda você falar? Porque essa é uma das funções do sacerdote. Uma outra função do sacerdote é que ele intercede pelos outros. O sacerdote, ele ora, ele abençoa a vida das pessoas. O sacerdote é uma pessoa separada para o louvor da glória de Deus, aleluia. Não adianta, meus irmãos, a pessoa que é separada por Deus, ela pode até tropeçar, pode até cair porque está sujeita, mas ela nunca estará feliz no pecado. A pessoa que é separada por Deus, pode estar aonde estiver, mas se estiver afastada dos caminhos de Deus, ela não estará feliz, porque ela irá se lembrar que um dia ela foi separada por Deus, e aquele não é o seu lugar. Um dia ela foi consagrada por Deus, e o seu lugar é estar na casa de Deus, aleluia, eita glórias. Sansão, meus irmãos, ele foi separado desde o ventre materno, mas infelizmente não aconteceu com ele aquilo que Deus queria que acontecesse, porque ele morreu muito cedo, ele morreu muito jovem. Sansão
teve a sua vida ceifada muito cedo, porque ele não valorizou a sua posição de consagração. Não valorizou a posição dada a ele por Deus. Ele brincou com as coisas de Deus. E isso já aconteceu com pastores, já aconteceu com missionários, já aconteceu com evangelistas, já aconteceu com atletas, com ministros de louvor, com profissionais liberais, já aconteceu com políticos, já aconteceu com doutores, já aconteceu com tantas e tantas pessoas que não entenderam a posição em que Deus os colocou. Pessoas que chegaram a uma certa posição de destaque, mas em algum momento da sua caminhada se corromperam. Sansão foi consagrado, foi separado, mas saiu fora dos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Meu querido e minha querida que nos assistem nessa noite, não menospreze a posição em que Deus te colocou. Você foi separado, você foi ungido para estar onde Deus te colocou. Quantos privilégios, quantas honras, quantos milagres, quantas curas, quantas libertações, quantas restaurações, reconciliações, conversões Deus quer que aconteça através da sua vida. Nós ouvimos uma pregação, meus irmãos, e nos tornamos responsáveis pelas nossas atitudes. Um outro ponto que vale a pena destacar na vida de Sansão é que ele teve a sua vida ceifada muito cedo, porque ele brincou com os ensinamentos de Deus. Começou a sair com garotas mundanas, começou a participar de festas no meio dos filisteus, e os seus pais o alertaram: Sansão, meu filho, você não precisa disso. Sansão, você não precisa dessas mulheres, você não precisa dessas festas, você não precisa dessas bebidas, não toque em coisas que Deus não permite. Mas ele tocou em coisas de morte. E Deus falou com ele através da vida dos seus pais: Sansão, meu filho, você não precisa dessas coisas, nós te consagramos. Mas ele não deu ouvidos. Quantas vezes eu e você não demos ouvidos para a voz de Deus que falou conosco através da boca dos nossos pais e nos demos mal? Cuidado, meu amigo e minha amiga, cuidado, porque Deus, não fique procurando profetas, não que isso seja errado, mas não vá atrás. Muitas vezes Deus fala conosco através da vida dos nossos pais. Dê ouvidos ao que o teu pai e a tua mãe dizem para você, principalmente os mais jovens, mas Sansão não deu ouvidos. O outro ponto que eu quero destacar na vida de Sansão é que ele teve a sua vida ceifada muito cedo, porque ele brincou com os segredos de Deus. Nós não podemos e nem devemos brincar com os segredos de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam à frente de um ministério, à frente de uma igreja, à frente de um trabalho, tocando o seu instrumento, louvando, adorando ao Senhor com a sua voz, e de repente abandona tudo e vai para uma vida fora dos propósitos de Deus, para uma vida distante de Deus. É triste, meus irmãos, é triste quando nós vemos alguém que cresceu na igreja, ou que teve uma experiência, um encontro com Deus, ou que já foi linha de frente de algum ministério da igreja, que já foi até mesmo um líder de célula, e hoje está vivendo uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus. Como é triste, meu irmão e minha irmã, não menospreze a posição em que Deus te colocou. Não brinque com a posição em que Deus te colocou. Não menospreze o dom de Deus que está em sua vida.
Sansão, ele teve a sua vida ceifada muito cedo, porque ele não valorizou os propósitos que Deus tinha para ele. E Deus não quer que isso aconteça comigo e nem com você. Ele não quer que nós venhamos a morrer antes do dia em que Ele estabeleceu para nós. Ele não quer que nós tenhamos as nossas vidas ceifadas antes do tempo. Existem mortes que são provocadas pela própria pessoa. Deus não planejou, Ele não traçou uma morte maligna para ninguém. Algumas pessoas dizem: ai, que destino trágico de fulano, ai, que fim trágico de Beltrano. Mas você acha que Deus planejou a vida de alguém para ter uma morte trágica, para morrer embaixo de um caminhão, para morrer com não sei quantos tiros, para morrer enforcado, para morrer esfaqueado, para morrer afogado em um rio, e o povo ficar lá procurando o seu corpo por 3, 4, 5 dias? Não, meu querido, essa é a maneira do homem. Deus não planejou de maneira nenhuma na minha história que eu seria um viciado em crack. Ele não planejou que você seria uma prostituta, um adúltero, um mau caráter, um ladrão, um bandido. Não, Ele não planejou isso. Essa é a maneira do homem. Isso é aquilo que o homem escolhe, não aquilo que Deus planejou para nós, porque Ele sempre vai nos chamar para os caminhos que Ele tem preparado para nós, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os caminhos dele, meus irmãos, são muito mais altos, elevados, santos, justos, muito mais perfeitos que os nossos caminhos. Sansão, além de não valorizar a sua posição de consagração, ele também não valorizou os ensinamentos de Deus. Meus queridos, cada vez que nós participamos de um culto, cada vez que nós participamos de uma célula, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus sendo ministrada, nós nos tornamos menos injustificáveis perante Deus, porque nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento. Portanto, nós não podemos agir de forma errada. Sansão tinha um segredo: as suas tranças, os seus cabelos não poderiam ser cortados, porque se fossem cortados, ele perderia toda a sua força. Aleluia! Existem coisas que Deus deu somente para você, que Ele viu somente em você, que só você tem. Aleluia! Ei, meu irmão e minha irmã, existem segredos de Deus em sua vida. Existe alguma coisa que Deus te deu e que Ele não deu para mais ninguém. Eu não sei o que. Talvez Ele tenha te dado facilidades para fazer negócios, talvez Ele tenha te dado facilidade para falar em público, facilidade para evangelizar. Talvez o Senhor tenha te dado visões, estratégias. Talvez Ele tenha te dado um espírito de garra muito forte. Talvez Ele tenha te dado espírito de liderança. Eu não sei o que Ele te deu, mas uma coisa eu sei: que você, e somente você, tem alguma facilidade de Deus em sua vida. Existem segredos de Deus em sua vida. Aleluia! Aleluia! Mas não brinque com esses segredos. Existem coisas, meus queridos, que nós não podemos negociar, que nós não podemos vender. São segredos de Deus em nossa vida. Sansão um dia contou o seu segredo para Dalila. E ela, então, muito astuta, logo providenciou o corte do seu cabelo. E então, depois que Sansão brincou com o seu segredo, expôs o seu segredo, não valorizou o seu segredo, lá estava ele, com os olhos furados, cego, amarrado e sem forças. Eu quero dizer para você nessa noite: você não pode ter a sua vida ceifada antes do tempo. Não permita que o inimigo destrua os segredos de Deus que estão em sua vida.
A maior tragédia na vida de uma pessoa não é ir ao cemitério e contemplar lá todos aqueles túmulos. A maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é nós não termos a consciência do nosso valor para Deus. Nós não viemos a esse mundo para ser um troço, para ser um negócio, para ser uma coisa. Nós não viemos a esse mundo para divertir pessoas. Não, meu querido, nós viemos a esse mundo para fazer brilhar a luz de Jesus Cristo através das nossas vidas. Aleluia! Nós viemos a esse mundo para viver a linda história que Jesus escreveu para nós. Aleluia! Aleluia! Você acha que você não tem valor para Ele? Você acha que você não tem valor para Deus? Meu querido, Ele entregou o seu bem mais precioso para morrer no meu e no seu lugar. Ele entregou Jesus Cristo para morrer em uma cruz do Calvário pelos nossos pecados. Você quer maior valor do que esse? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus te ama e o amor dele por mim e por você é incondicional, é imensurável. Aleluia! Aleluia, Ele te ama. Mas não brinque com Ele. Capítulo 16 do livro de Juízes encerra a história de Sansão com uma dor muito grande para Deus. Eu quero ler Juízes 16, do versículo 23 ao versículo 25. Diz assim: então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para festejar comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Sansão, ele nasceu para ser um sacerdote, nasceu para reinar, nasceu para ser um profeta de Deus, um pastor de Israel. Mas agora estava vivendo como que um palhaço diante dos filisteus. As pessoas riam e zombavam da cara dele. Meus queridos, nós precisamos rever as nossas vidas. Se nós estamos servindo de chacota para o povo que está lá fora, se nós estamos vivendo como palhaços, com todo respeito aos palhaços, se nós estamos vivendo como pessoas que são motivo de piada para o povo que está lá fora, se o povo lá fora só olha para a nossa cara e dá risada, debocha da nossa cara, não nos respeita, precisamos rever as nossas vidas. Sansão, ele estava vivendo como uma espécie de bobo da corte. E na madrugada daquele dia, então, os príncipes dos filisteus, todos eles bebendo, enchendo a cara de vinho. Em certo momento lá eles disseram: tragam Sansão para que ele nos divirta. E então lá vem Sansão. E os filisteus, que hoje são os palestinos, aquele povo que odeia Israel, aquele povo que rejeita Israel, que não quer ver o sucesso de Israel, aquele povo que vive guerreando contra Israel, que quer destruir Israel, que é a pedra no sapato de Israel. Eram essas pessoas que Sansão estava divertindo, que estavam reunidos oferecendo sacrifício ao seu Deus Dagom. Sansão, meus irmãos, Sansão, aquele homem que havia matado e destruído milhares de filisteus, aquele homem usado por Deus, que certa vez, sozinho,
passou a mão numa queixada de jumento e matou 1000 filisteus sozinho. Agora estava preso e sendo ridicularizado. Meu querido. Então eles chamam Sansão e Sansão entra cambaleando. Os filisteus, eles tinham o costume de furar os olhos e arrancar o dedão do pé dos seus prisioneiros capturados, para que eles cambaleassem e caíssem. E é isso que o mundo faz com as pessoas que saem fora dos propósitos de Deus. O inimigo fura os nossos olhos espirituais, ele nos cega espiritualmente, para que nós venhamos a não discernir mais o que é certo do que é errado, o que é pecado e o que não é. Ele arranca a nossa base, que é a igreja, que é a nossa célula, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos a ficar cego, cambalear, cair e morrer. Isso é, para um pai e para uma mãe, ver o seu filho numa situação dessa é vergonhoso. Sabe, meus queridos, nenhuma mãe sonha com um filho bandido, nenhuma mãe sonha com um filho ladrão, com um filho com uma faca na mão, querendo matar o seu próprio irmão. Nenhum pai sonha com um filho viciado em drogas, nenhum pai sonha com um filho roubando as coisas dentro de casa para trocar por drogas, nenhum pai sonha com um filho ladrão. Creio eu que nesse momento Sansão, ele estava com vergonha, é claro que em primeiro lugar vergonha de Deus, mas também com vergonha dos seus pais, porque ele sabia que um dia ele havia sido separado, consagrado, separado por Deus para um propósito, mas agora ele estava vivendo como um palhaço que divertia as pessoas. Meu Deus! Nessa hora então Sansão, ele disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida, Senhor. Ele caiu em si. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais prazer em viver. Senhor, eu não nasci para ser palhaço. Eu não nasci para divertir bêbado. Senhor, me dá mais uma vez força e poder, e que morra eu junto com esses filisteus. E os cabelos de Sansão estavam crescendo novamente. E ele disse na continuação: me coloca junto das colunas. E colocaram ele junto das colunas. E então, enquanto o povo estava lá se divertindo, zombando, rindo da cara dele, ele se agarrou naquelas correntes, naquelas colunas. E ele disse: Senhor, eu não tenho mais prazer em viver. Me dá uma morte digna, pelo menos, ó Pai. Senhor, me dá força e poder. E que morra eu junto com esses filisteus. Me dá mais uma chance. Meu querido, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que você não nasceu para ser um viciado, um alcoólatra, um drogado, um adúltero, um bêbado. Você não nasceu para ser um rebelde, um insubmisso. Você não nasceu para se autodestruir, para ficar chorando pelos cantos da sua casa, para tentar tirar a própria vida. Você não nasceu para ter uma vida depressiva, para ser uma pessoa deprimida. Você nasceu para ser feliz, para ser alegre. Você nasceu para expressar a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Sansão, ele não teve a chance de voltar a ser um juiz. Ele não teve a chance de voltar a ser um sacerdote, uma pessoa separada, consagrada a Deus. Ele morreu. Ele foi para a eternidade junto com Deus, porque aos 45 do segundo tempo ele se reconciliou com o Senhor, se acertou com o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que Sansão jamais teve a sua vida restaurada aqui nessa terra. Meu Senhor, porque ele nasceu para reinar, nasceu para ser um líder, nasceu para ser um pastor, nasceu para ser um evangelista, nasceu para ser um ministro de louvor, nasceu para ser um pregador da palavra, nasceu para ser um líder de célula, mas estava vivendo
com todo respeito, como um palhaço. Não valorizou o propósito que Deus tinha para a sua vida. Você que quer ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida, se consagre a Ele. Assim como os pais de Sansão fizeram com ele um dia, eu quero fazer aqui com a minha e com a sua vida nesse momento. Se você aceitar isso, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você, eu quero consagrar, dedicar as nossas vidas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, nessa noite tão especial, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos que nos assistem nessa noite, diante do teu altar. E eu quero te pedir, Senhor, que a história que o Senhor tem para nós, nenhuma outra história, não a nossa história, mas aquela que o Senhor traçou e planejou para nós, ela se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. E assim, Senhor, o meu presente e o meu futuro e dos meus irmãos, eu entrego em suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, você nasceu para reinar, aleluia! Você nasceu para viver a linda história que Deus escreveu para você, porque assim como eu falei, os caminhos que Deus tem para nós não são os nossos caminhos, os planos que Deus tem para nós não são os nossos planos, os caminhos que Ele tem para mim e para você são muito mais altos, elevados, santos, justos, puros, perfeitos do que os nossos caminhos, aleluia, aleluia. É triste, meus queridos, alguém ser lembrado por algo de errado que ele fez na sua vida. Sansão é um desses personagens. Todos se lembram do lado errado dele. Ele tinha um grande potencial. E muitas pessoas iniciaram a sua vida com características semelhantes à de Sansão, mas têm desperdiçado todo o seu potencial. Então nós ficamos inclinados ao olhar para a vida dessas pessoas que têm desperdiçado o seu potencial como uma vida de fracasso, como uma pessoa fracassada. Sansão, que nasceu para reinar, passou os seus últimos dias moendo grãos em uma prisão inimiga. Que desperdício de potencial! Sansão desperdiçou a sua vida, quando ele poderia ter fortalecido a sua nação, poderia ter acabado com os filisteus, mas não valorizou os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Cuidado com a posição em que Deus tem te colocado. Valorize essa posição que Ele tem te colocado. Não permita ser lembrado como uma pessoa que não cumpriu os propósitos de Deus. E eu quero encerrar contando uma ilustração. Certa vez um casal norte-americano, movido pela sede da corrida do ouro, que aconteceu no século XIX, eles venderam tudo o que eles tinham, venderam sua fazenda, sua propriedade, venderam tudo para ir em busca, para ir atrás do ouro. Só que foi um erro atrás do outro, um fracasso após fracasso, até que eles declararam falência, faliram. E então eles tinham alguns parentes na Europa, se mudaram para a Europa, foram morar lá por alguns anos para tentar reconstruir a sua vida. Porém, anos mais tarde, eles retornaram para os Estados Unidos. E quando eles retornaram, eles falaram: vamos lá visitar a nossa antiga propriedade, vamos ver lá a nossa antiga fazenda, vamos ver como que está, vamos ver o que aconteceu. E foram para lá. Mas eles não puderam nem chegar muito perto, porque a antiga propriedade deles estava agora cercada por muitos equipamentos de segurança e muitos guardas, e agora estava sendo controlada pelo governo norte-americano. E eles então pegaram algumas informações, perguntaram para os guardas: o que está acontecendo aqui? Essa fazenda era nossa e tal e tal. E o guarda então, aquele guarda olhou para ele, aquele segurança olhou para ele e disse: sabe o que está acontecendo aqui? Embaixo de uma casa que tinha ali, que era a casa deles, foi encontrada a segunda maior reserva de ouro dos Estados Unidos da América.
E agora está sendo controlada, monitorada pelo governo norte-americano. Olha só que interessante, meus irmãos. A fazenda que eles venderam para que pudessem ir atrás do ouro, abrigava sob ela a segunda maior reserva de ouro dos Estados Unidos da América. Eles simplesmente não valorizaram aquilo que estava embaixo dos seus pés. Valorize a posição que Deus tem te colocado. Valorize o dom de Deus que está em sua vida. Valorize aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Deus tem segredos na tua vida. Coisas que só você e mais ninguém podem e vão fazer na obra do Senhor. Coisas que Ele viu só em você, que Ele deu somente para você. Não desperdice isso. Como eu disse, a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela sair fora dos propósitos estabelecidos por Deus a essa pessoa. Deixe Deus te usar. Use os dons que Ele tem colocado na sua mão. Não enterre esses dons de maneira nenhuma. Não negocie, não venda esses dons. Eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria de pedir com todo respeito para você que está na sua casa, feche seus olhos nesse momento, coloque a mão no teu coração, vamos orar. Eu quero orar em primeiro lugar, talvez para pessoas que saíram do propósito que Deus tem. Meu irmão, ainda dá tempo de você voltar. Talvez você pense que mesmo em meio agora veio essa pandemia, os propósitos acabaram. Não acabaram de maneira nenhuma. Espírito Santo de Deus, a minha oração é que o Senhor alcance essas pessoas agora, Pai. Pessoas que nos assistem, que saíram fora dos seus propósitos, que já foram líder de algum ministério, líder de célula, pessoas envolvidas, comprometidas com a Tua obra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar alcançando nessa hora. E que o Senhor possa estar restaurando, Pai, ministérios, restaurando propósitos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar também por pessoas que têm dúvida de qual é o seu propósito. Que o Teu Espírito Santo possa estar revelando o que é que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor possa estar mostrando que ninguém está aqui nesse mundo à toa, que ninguém está aqui por acaso, que todos nós estamos aqui porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, todos somos importantes na Tua obra, Senhor. Eu também quero colocar mais um grupo de pessoas, Pai, aqui diante do Teu altar. Pessoas que estão querendo sair fora dos Teus propósitos. Pessoas que talvez estejam querendo negociar ou vender os segredos que o Senhor colocou nas suas vidas. Os dons que o Senhor tem dado. Talvez existam pessoas querendo negociar o seu dom ministerial, o seu dom, Senhor, espiritual, aquilo que o Senhor tem entregue em suas mãos. Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço discernimento e sabedoria para cada filho Teu. Para que nenhum de nós venhamos a vender ou negociar os segredos que o Senhor tem em nossas vidas. O dom ou os dons que o Senhor colocou em nossas mãos. E eu encerro 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Deixe Deus te usar. Deixe os propósitos que Ele tem se cumprirem na sua vida. E eu tenho certeza que você vai viver coisas que você jamais imaginou viver.
Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou estar, assim como tem acontecido na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.